Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo à nossa Escola Bíblica Semanal. E hoje o que nós temos a comentar com vocês a respeito de uma carta para Jesus. Em verdade, nós vamos falar sobre as igrejas que estão lá no livro do Apocalipse, as cartas, remetidas para essas igrejas. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, a sua caneta, e vamos conosco, vamos fazer mais esse estudo essa semana. Amém? Vamos lá. As 7 igrejas estão colocadas aqui na Ásia, essa parte aqui se chama Ásia, e nós vamos encontrar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As cartas foram feitas com esta sequência. Então, é a respeito destas cartas que foram entregues a estas cidades as quais Paulo passava nas suas viagens, como você já deve ter visto em estudos anteriores. João acabou também passando por aqui. Enfim, os apóstolos fizeram a sua missão, a sua obra nesses lugares aqui. Alguns desses nós vamos nos referir a algumas pessoas que vocês já conhecem, que já foram mencionadas em estudos anteriores e que já foram vistas, nas suas leituras da Bíblia. Bom, todas as cartas elas têm alguns elementos em comum. Em primeiro lugar, ele começa falando, dando uma ordem ao anjo para escrever a uma determinada cidade. Depois, ele se identifica como remetente, ou seja, aquele que enviou a carta. É sempre o Senhor, e aí ele coloca uma característica típica, específica, e em acordo com a cidade da qual ele está falando. Depois ele começa com um recado, ele diz assim, conheço, e aí ele dá uma descrição da cidade. Pode ser positivo ou pode ser negativo, às vezes os dois, uma outra vez só positivo, uma outra vez só negativo. E aí ele fala de algumas promessas e advertências. Promessas do que vai ser feito, advertências do que deve ser observado. E aí, ao final, ele termina com quem tem ouvidos, ouça. A consequência, ao que vencer. Muito bem, qual a importância do estudo destas cartas? Em primeiro lugar, nós vamos ver com vocês, ela é historicamente orientada. Significa dizer o que com isso, Eleni? Significa dizer que todas essas igrejas existiram. Nós temos a comprovação, eu trouxe aqui inclusive fotos para vocês, essas igrejas existiram. Nós conhecemos a história delas, pelo menos parte da história delas. Em segundo lugar, o que é importante para nós não é a história simplesmente, mas aquilo que nós podemos retirar da história. Ou seja, ela é universalmente orientada, significa que eu tenho lições para tirar destas passagens todas, dessas cartas todas. Vamos iniciar então com a cidade de Éfeso. Aqui vocês estão vendo algumas imagens, ela realmente existiu. Éfeso era a principal cidade da Ásia, era uma das mais importantes da Ásia. E ela possuía o porto, muito importante, era um porto principal, um dos principais portos da Ásia, ficava em Éfeso. A origem da igreja ali, imagina-se, por ser uma das principais igrejas da Ásia, imagina-se que tenha sido feita por Áquilo e Priscila. Áquila e Priscila eram um casal que era seguidor de Paulo. Então, eles foram convertidos por Paulo, eles foram discipulados por Paulo e eles iniciaram essa igreja. Paulo habitou muitos anos em Éfeso. E quando Paulo morreu, João substituiu em todo o apoio, em todo suporte espiritual naquela região.
Ele era, em principal, além de ser a principal cidade, ela também era um centro religioso de adoração. Então nós podemos encontrar ainda hoje restos de templos para a deusa Artemis, para a deusa Diana e para o imperador. O imperador era considerado um deus e, portanto, a ele eram dadas festividades, culto, haviam templos para o imperador, porque ele era considerado um deus. Muito bem, o remetente é o Senhor. Então vamos lá, vamos às nossas leituras. Começa em Apocalipse, se o amado tiver aí, pode acompanhar. Começa em Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. O que significa dizer isso? Que Jesus Cristo, ele tinha na mão direita, as 7 estrelas. O significado simbólico disso é que, por estar na mão direita, ele segurava com firmeza o que? As igrejas. Então as igrejas, ou as 7 estrelas, estavam seguras com firmeza nas mãos de Jesus. E ninguém iria retirar das mãos deles. Ninguém tem poder suficiente para retirar das mãos dele. Ele diz também que anda, né, no meio dos 7 candeeiros. Significa dizer que ele está fazendo uma ronda, que ele está vigilante, que ele está protegendo. Mas também significa que é um andar judicial. Ele não está só protegendo, mas ele está também observando o que é feito de positivo e de negativo para fins de julgamento. Portanto, é um andar judicial. E aí ele vai com a expressão conheço. Conheço as tuas obras e os teus trabalhos, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Amados, aqui os pontos positivos e os pontos negativos. Eles tinham uma coisa muito importante. Eles tinham o discernimento. Eles sabiam diferenciar todas as mensagens, todo o ensino, todas as profecias que eram feitas por Deus e que eram feitas pelo inimigo. Então havia discernimento na igreja. Eles sabiam diferenciar o falso do verdadeiro. O falso, imagina-se que seja uma seita chamada Nicolaítas. Dos Nicolaítas, nós não sabemos absolutamente nada historicamente. O que a gente sabe é o que está em Apocalipse. Então, o que era positivo neles? Eles não toleravam o que era falso e eles se opunham diretamente aos que eram falsos. Significa dizer que o positivo neles é que eles eram doutrinariamente puros. Eles não aceitavam mensagens falsas, eles não aceitavam heresias e apostasias. Entretanto, eles perderam o primeiro amor. Eles perderam aquela motivação primeira por amor. A luta que eles estavam tendo contra a apostasia e contra a heresia acabou endurecendo o seu coração. E aí nós vamos observar em Gálatas uma passagem, né, que nos diz que o fruto do Espírito, o primeiro fruto do Espírito que é citado em Gálatas 5:22 é o amor. Então diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Então, na verdade, o que estava acontecendo? Eles estavam sem um fruto verdadeiro. Eles estavam tão envolvidos nas brigas, tão envolvidos na evitar apostasia, evitar heresia,
que eles acabavam esquecendo dos frutos do Espírito. Então, neste caso, Jesus manda um recado para eles. Então diz lá, continuando, né, na passagem de Apocalipse: voltar ao local da queda, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, ou seja, volta para aquele primeiro amor, volta para aquela primeira motivação, para as obras do Espírito. A luta era tão grande que eles haviam esquecido destas condições. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. E aí tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aquilo que a gente já havia falado. Amados, hoje, como é Éfeso? Hoje Éfeso não é nada. Realmente o Senhor retirou o candeeiro de Éfeso. Hoje Éfeso é um local desolado, não se tem notícias de cristãos naquela região, e o porto, que era o principal porto da região, hoje é um charco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Todas as igrejas vão ser mencionadas agora, vai se mencionar agora ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então isso significa que nós vamos ter uma situação muito importante aqui. Amados, se é cristão, é soldado. É soldado. Se existe vitória, porque ele diz se vencer, é porque existe uma guerra. Às vezes nós achamos ruim. Mas nós estamos no meio de uma guerra. Sim, mas como é que você quer vencer se você não está na guerra? É preciso estar numa guerra para vencer. Tá? Quando Deus nos fala, você vencerá, significa que vai haver uma luta. Vai haver uma luta. Né? E aí, neste caso, nós precisamos estar preparados para esta luta. Preparados para esta luta. Então, nós temos aqui uma passagem muito importante que está lá em Efésios, a partir do versículo 11 em diante. E é este versículo que o amado tem que ter em mente quando nós estivermos falando de batalha espiritual. Ele fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, essa perseguição, ela fez uma cilada. Ela fez uma cilada. Ela desviou a atenção da igreja, ela desviou a atenção da mensagem, ela desviou a atenção daquilo que era importante, do agir das obras, para uma outra situação. Tá? Então, ao que vencer, cuidado. Você precisa estar revestido para que você possa vencer essa luta. Né? E aí, a partir do versículo 11 de Efésios, capítulo 6, dá uma olhadinha lá, vale a pena, que é, na verdade, a armadura, que é, na verdade, as armas que nós temos para lutar contra o inimigo. E aí ele fala da árvore da vida. Se o amado lembra, a árvore da vida ficava no jardim do Éden. E houve, em verdade, um problema porque Adão e Eva pecaram e esta árvore ficou inacessível para nós. Então aquilo que foi perdido espiritualmente, porque foi por pecado, né, agora está à nossa disposição. Como assim? Ele foi recuperado porque nós temos acesso a esta vida eterna através da salvação trazida por Jesus Cristo. Então, este seria o resumo da cidade, da carta para a cidade de Éfeso. Esmirna é uma outra cidade. Esmirna, ela tinha um porto marítimo também próspero, ficava próximo de Éfeso e também fazia competição com Éfeso nesse sentido.
Era uma cidade rica, era uma cidade próspera, uma cidade que tinha dinheiro e que havia muito luxo, tá? E a gente não sabe quem, em verdade, iniciou aquela cidade. Havia, sim, uma colônia judaica muito grande ali, mas ela era extremamente agressiva, extremamente hostil aos cristãos. Então a grande dificuldade aqui não era a heresia, a apostasia. Aqui a grande dificuldade era a perseguição feita pelos judeus. Nessa cidade também tinha um centro religioso de adoração ao imperador. E aqui começam os martírios dos cristãos, porque os judeus eram muito próximos dos romanos e eles entregavam os cristãos. O primeiro a ser martirizado foi o bispo da cidade chamado Policarpo. Se o amado está vendo aqui, tem uma escada aqui em cima. Esse local era um local de jogos, era um local de entretenimento. Policarpo foi colocado ali e ele foi obrigado a rejeitar Jesus, rejeitar o cristianismo. E quando ele se nega a fazer isso, ele foi queimado vivo. Eles fizeram uma fogueira e colocaram o Policarpo nessa fogueira. Então, Policarpo foi um dos primeiros cristãos martirizados porque não negaram a Jesus, não negaram a sua fé. O remetente desta carta, então vamos lá, a carta de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então o que acontece aqui? Num primeiro momento, nós temos a indicação de que ele é o primeiro e o último. O próprio livro do Apocalipse fala sobre Jesus Cristo como o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra grega e ômega a última letra grega. Significa dizer que Jesus é o primeiro, é a origem de tudo, é o que veio primeiro, é o que deu origem a tudo e a todos nós. Foi o primeiro filho primogênito, foi aquele que nos trouxe a salvação. E ele é o alvo da nossa existência, ele é o final de tudo, é para ele que nós corremos, é para ele que nós andamos. E ele fala que morreu e tornou a vida. Aqui tem uma coisa interessante, naquele lugar existe um mito, que era o mito de Dionísio, o deus deles, que dizia que ele havia morrido e que ele havia voltado à vida. Entretanto, aqui o que João está tentando falar para nós é o seguinte: João fala, João é o autor, né, do livro do Apocalipse, João fala que quando Jesus morreu, ele não morreu como Dionísio, não foi essa a situação. Jesus morreu fisicamente e retomou a vida, ele reviveu fisicamente. Mas ele fez, na sua morte, ele fez a maior das obras. Na verdade, ele nos deu a vitória sobre a morte. Então, agora, nós temos, pela morte física de Jesus e por seu reviver, ressuscitar, nós temos aqui um tornar a vida espiritual. Ou seja, eu morro fisicamente, mas eu volto a uma vida espiritual com Deus. Este é o sentido da salvação. Nós nos salvamos porque nós deixamos essa nossa vida física e nós passamos a uma vida espiritual com Jesus, com Deus. Ele fala em seguida: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o que está acontecendo aqui? Na carta, está se colocando como ponto positivo aquilo que deve ser relembrado. E veja aqui, é uma carta, Esmirna não tem pontos negativos, só positivos. Não tem negativo. Então, o que eu tenho aqui?
eles resistiam à tribulação, eles resistiam à perseguição dos judeus, eles resistiam a tudo aquilo que estava sendo feito com eles. Então nós temos na história, está escrito na história, que os cristãos daquele local, eles tinham as suas propriedades confiscadas, eles eram saqueados pelos judeus, eles sofriam caluniosas acusações, calúnia, difamação, eles eram entregues para os romanos, tá? E, inclusive, prisão e morte. Contei agora há pouco a questão do Policarpo. Então, esta situação fazia a vida atribulada, mas eles resistiam a isso. Tanto é que ele falava a respeito dos falsos judeus, que não são o povo do Messias. O que significa dizer isso? Significa dizer que eles se diziam judeus e eles perseguiam os cristãos, mas que eles não eram verdadeiros judeus. Romanos 2, 28 e 29 diz o seguinte: não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que o é no coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, João estava aqui, através da carta, João estava redigindo aquilo que tinha recebido de Deus, uma reprimenda a estes falsos judeus. E ele fala, inclusive, de sinagoga de Satanás, exatamente porque eles não serviam a Deus, eles serviam ao inimigo. As promessas e advertências, nós já lemos ali, porque era no finalzinho do versículo, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Entre os povos daquela época, principalmente os romanos, quando se fazia uma competição, o competidor que ganhava, ele ganhava uma coroa. E era uma coroa de louros, era feita com vegetal, louros, e significava a vitória, Então aqui ele não está falando de uma coroa de rei, ele está falando de uma coroa de vencedor. Ser fiel e te darei, ou seja, ser fiel e você vai vencer. Então aqui ela era dada para aqueles que competiam, aqueles que iam competir e ganhavam. Então ser fiel é ganhar algo. O que? A coroa aqui significa a vida eterna. Então, o que se ganha sendo fiel é a vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então, porque aquele que morreu e ressuscitou. Então, veja, a primeira morte é a morte física. É aquilo que nós estamos falando a vocês, que é da eternidade. A primeira morte, a morte física. Por ela, todos nós passaremos. Todos eles passaram. Mas o que Deus está dizendo aqui para nós, o que o Senhor está dizendo aqui para nós, é que aquele que vence não sofre o dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? É a morte espiritual. Então aqui, meus amados, nós temos uma promessa para aquele que é fiel, para aquele que está em conformidade, conforme a igreja de Esmirna estava, mesmo passando todas as tribulações possíveis. Vamos então para a terceira cidade. Pérgamo, a terceira cidade, era um importante centro político e religioso. Então não havia nenhuma questão outra que não fosse a de influência política. Ela era, na verdade, a capital da província romana na Ásia. As principais estradas passavam por ali, então muita gente andava por ali exatamente porque era um centro, era um local onde as pessoas acabavam indo. Então tinha estradas que partiam dali e iam para todos os lugares.
eles produziam duas coisas muito importantes. Um unguento, que era um tratamento, e eles produziam o que a gente chama de pergaminho, porque vem de Pérgamo. Pérgamo deu origem ao pergaminho. O que era o pergaminho? Era o couro do animal tratado e que podia ser escrito. Então, muitos documentos famosos, muitos documentos importantes, toda a correspondência romana e as correspondências mais importantes das pessoas mais ricas, não eram escritos em papiro, não eram escritos em outros lugares, mas eles eram escritos em pergaminho, porque era mais chique, era mais importante. Então, eles produziam o pergaminho, era um centro de produção de pergaminho. E aqui nós temos a primeira cidade que dá o culto ao imperador. É a primeira cidade que tem esta primazia, que tem esta honra. E por isso ela era muito importante. Os romanos estavam sempre de olho ali, exatamente porque todos eram obrigados a cultuar o imperador. E aqui, por isso, começa o início da paganização, ou seja, da transformação do cristianismo em uma religião misturada com o paganismo, com as práticas pagãs da época. A maioria dos convertidos de Pérgamo vieram desses pagãos e não dos judeus daquela região. Muito bem, o remetente é o Senhor. E aí nós temos o seguinte: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes quer dizer a palavra de julgamento do Espírito, porque a palavra é uma espada de 2 gumes. Conheço, então vamos lá. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Muito bem, então aqui o que nós temos? Eles estavam num local que era extremamente idólatra. Então era um local que, inclusive, na carta está escrito que era o trono de Satanás. Pode até ser aí os templos em honra aos imperadores. Então era o centro do paganismo, era o centro da prostituição. Mas a igreja conservava o nome de Deus. Os cristãos tinham lealdade a Cristo. Eles não negavam a sua fé. E eles, inclusive, sofriam provas e martírios, como é o caso de Antipas. Diz a história que um determinado Antipas, que era cristão, porque ele não negou a sua fé, porque ele não negou a Jesus Cristo, ele foi colocado dentro de um touro, de um boi de bronze, e esse touro de bronze ele foi colocado no fogo, ou seja, ele foi cozido, ele foi assado dentro deste touro, porque ele não negou a Cristo, ele não negou a sua fé. Entretanto, eles não estavam muito espertos, muito ligados com a chamada doutrina de Balaão. Se o amado for lá em Números, do capítulo 22 ao capítulo 24, ele conta toda a história de Balaão, um profeta que foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E como Deus não permitiu a maldição, né, Balaão não pôde amaldiçoar,
Em verdade, Balaão disse bênçãos em vez de maldições. Então, eles colocaram uma outra situação, eles colocaram uma pedra de tropeço, que era aquele culto idólatra a Baal Peor, que está descrito em Números 25, 1 e 3, onde havia idolatria, onde havia prostituição entre os filhos de Deus, de Israel, lá no deserto, com as filhas de Baal Peor. Então havia liberalidade, idolatria, imoralidade, como os pagãos faziam, ou seja, eles se deixaram levar pelas práticas pagãs. Eles participavam de festas que eles sabiam que eram festas de adoração a ídolos e que acabavam em prostituição. Na verdade, eles se meteram com a idolatria, eles se meteram com a prostituição, né? Levados por participação de festas, participação de festividades e cultos idólatras. As promessas e advertências estão na sequência aqui, quando se fala: arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca, que é o julgamento. Então, ele pedia o arrependimento da participação dos festivais e nas imoralidades. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, o maná escondido, que era um alimento que vinha dos céus no deserto, então, porque estamos falando de Balaão, enfim, o autor ele fala desse alimento que vem dos céus, esse alimento espiritual, não o alimento de festas, não aquilo que era feito, que era festejado, que se comia, esse alimento das festas. Esse alimento era um alimento contaminado. O que se daria era um alimento purificado, santificado, um alimento espiritual que vinha dos céus. Ele fala também de uma pedrinha branca. É interessante notar que na antiguidade, naquela época, quando se fazia o julgamento de uma pessoa, aos juízes eram dadas duas pedras, uma branca e uma preta. Quando ele fazia o seu julgamento, se ele achasse que a pessoa era culpada, ele entregava a pedra preta. Se ele achasse que a pessoa era inocente, ele entregava a pedra branca, ou seja, absolvição. Você não tem culpa de nada. Naquela época também havia uma possibilidade de que quando você estava entrando em algum lugar, num coliseu, por exemplo, numa área, num auditório, por exemplo, existiam os tickets de entrada, eram pedrinhas brancas. Então, para que você pudesse entrar no lugar, você tinha que entregar uma pedra branca, ou seja, você seria admitido no lugar. E nessa pedrinha o nome que era a proteção, ou seja, você estava protegido por. Significa dizer aqui que na igreja de Pérgamo, além desta alimentação, seria dada absolvição por tudo que pudesse ter sido feito. Então a pessoa estaria absolvida, né? A pedrinha branca que vencer, aquele que for até o fim, ele será absolvido de absolutamente tudo e será admitido no céu, será admitido na Jerusalém celestial. E o seu nome estará escrito nesta pedrinha branca. Uma outra cidade é a cidade de Tiatira, é a passagem mais extensa que nós vamos encontrar aqui. Então vejamos lá, era uma cidade menos importante da Ásia. Ela, na verdade, ela foi fundada para a guarnição de fronteira, era uma cidade de proteção contra a invasão de outros povos. Ela tinha uma importância comercial, depois, né, ela teve uma importância comercial, e eles faziam, naquela época, haviam as chamadas corporações. Então, todos os profissionais daquela área, todos os que faziam aquele mesmo serviço, eles se reuniam em corporações. Então, nós tínhamos dos tintureiros, daqueles que faziam roupa, daqueles que faziam cerâmica, daqueles que trabalhavam com o
bronze. E aí, o que acontecia? Essas corporações, elas implementavam, elas faziam festas, promovendo a sua corporação, fazendo momento de lazer, fazendo um momento em que eles podiam se relacionar socialmente. Só que o problema é que estas festas nem sempre acabavam tranquilamente. Elas normalmente acabavam com licenciosidade, elas acabavam com imoralidades. Aqui nós vemos de novo, porque estas festas, a gente acabou de ver isso, estas festas acabavam em prostituição, elas acabavam em imoralidade. Nós vemos aqui uma igreja onde triunfou o paganismo, triunfou essa mescla do que é mundano, do que é permitido porque não tem nada a ver, é permitido porque não vai influenciar a minha vida espiritual, então eu posso ir nessa festa, eu posso ir naquele local sem maiores problemas, quando na verdade existe um problema muito sério. O remetente, então, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Como eles trabalhavam com bronze, provavelmente esse latão reluzente que eles estão falando aqui é o próprio bronze. Olhos de fogo porque eram olhos penetrantes, eram olhos que sondavam os pensamentos e os corações. Você pode aparentar alguma coisa, mas Deus está vendo o que está no coração, o que está no sentimento, o que está no pensamento. E outra coisa significa também um julgamento em fogo. E o julgamento em fogo, o amado sabe o que significa. Pés de latão reluzente ou pés de bronze significa que eles eram impulsionados, né? Os pés eram impulsionados pela indignação e pelo julgamento. Porque o bronze, o latão reluzente, era de um vermelho rubro, um vermelho cor de fogo. Então, nesse sentido, era julgamento e não era bom. Conheço. Então vamos lá. Conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Daqui a pouco eu já leio o resto. Aqui a gente só pegou esse primeiro para ver o que é positivo e o que é negativo. Era uma igreja que, aparentemente, se você olhasse para ela, era uma igreja que produzia frutos, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que, aparentemente, era uma igreja positiva. Tinha amor, tinha fé, tinha obras. Inclusive, produziam mais obras agora do que produziam antigamente. Ou seja, dava para se ver que havia um crescimento dessa igreja. Entretanto, dentro da igreja, porque se ela se dizia profetisa, ela estava dentro da igreja e ela estava ensinando, ela estava falando aos cristãos, eles toleravam alguém que se parecia com Jezabel. Se o amado for observar, lá em 1 Reis 16:31, depois o amado lê a passagem, Jezabel era esposa de Acabe, que era um rei mau. Eles incentivavam a idolatria. Então era isso que ela pregava, era isso que ela dizia. Era uma perversão no ensino. Ela ensinava falsamente, ela era uma falsa profetisa. Mas eles se negavam a impedir os ensinos dela. Eles se negavam a fazer alguma coisa contra isso. Bem que eles sabiam, mas eles não queriam tomar providências. Ao contrário da igreja
que nós vimos lá em Éfeso, que eles sabiam disso e se colocaram contra isso, aqui eles silenciaram, eles ficaram quietinhos. Então nós vamos ver, amados, um problema muito sério. Primeiro você tolera, tudo bem, depois você aceita, você já fica com uma situação mais passiva. E depois, além de aceitar, você começa a promover aqueles ensinos maus, aqueles ensinos errados. E era isso que Deus tinha contra eles. Então as promessas aqui, na verdade, elas dizem respeito a isso, a falta de arrependimento. Então ele deu um tempo para esta falsa profetisa, para essa Jezabel, se arrepender. E ela não se arrependeu. Então Deus está falando agora o que vai acontecer. Lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Então aqui, meu amado, é uma reprimenda. Aquele que concorda, aquele que está junto, aquele que aceita, aquele que promove. Todos esses serão punidos. Entretanto, aqueles que não concordam, aqueles que não aceitam, aqueles que não toleram, aqueles que não fazem, estes deveriam ser conservados, estes não deveriam ser punidos, porque eles estão conservando os mandamentos. Então, eles seriam conservados porque eles conservam os mandamentos e não os ensinos contaminados desta Jezabel. E aí, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro, assim como também recebi autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, meu querido, Deus está dizendo o que para nós? O Senhor está dizendo o que para nós? Que Ele estaria dando esta autoridade. A autoridade que Jesus recebeu, esta mesma que eu recebi, diz a palavra, essa mesma que eu recebi, eu estarei compartilhando com vocês, porque o governo vai ser junto. Nós governaremos juntos. Não tenho a menor ideia de como isso vai acontecer, não temos a menor ideia de como isso vai acontecer, isso não nos foi revelado, não foi revelado a ninguém e, portanto, meu querido, nós só vamos saber quando nós estivermos lá. Entretanto, esse cetro de ferro, esta vara de ferro, que serve, claro, para apacentar e proteger, aqui será usado para julgar, ou seja, quebrará o vaso, será destruição do mal. E ele também fala da estrela da manhã. Os povos desta época, eles tinham duas ideias. Existia uma estrela da manhã, que brilhava no céu logo cedo, e existia uma estrela da noite. A estrela da noite era a morte, a estrela da manhã era a vida, ela simbolizava a vida. Na palavra, em Apocalipse, você vai ver um pouquinho mais para frente, existe uma passagem que diz que Jesus Cristo é a estrela da manhã. Portanto, nós estaríamos recebendo o próprio Cristo, que simboliza a nossa vida. Muito bem, a próxima igreja é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes foi a capital de um reino antigo que se chamava Lídia. E depois, quando eles foram conquistados pelos gregos, também foi o centro do governo dos gregos e dos persas, mais especificamente. Era um centro industrial, eles produziam lã e produziam tintas.
num rio que corria próximo ali, eles encontraram ouro. Portanto, era um local de muita riqueza, era um local de muito luxo. Entretanto, esta riqueza não trouxe coisas positivas, ao contrário, eles eram dissolutos, eles eram imorais, eles não respeitavam a moral, eles eram iníquos, em verdade, em relação à moralidade. Era uma cidade inexpugnável, porque como capital do reino, ele precisava se cercar de algumas proteções. Tanto é que muitos tentaram conquistar esta cidade de Sardes e nenhum deles conseguiu. Entretanto, se o embate fosse direto, entretanto, eles conseguiram fazer isso em ataques de surpresa. Ou seja, esse povo, ele ficava tão tranquilo, ele se achava tão forte, ele se achava tão superior, que às vezes eles relaxavam a segurança, eles relaxavam a vigilância. Então, o que existia ali era algo que também ocorreu na igreja local. Existia algo chamado de apatia espiritual. Então vamos lá. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus, ele está falando de uma plenitude do Espírito. O Senhor que fala aqui é um Senhor que tem plenitude do Espírito. E que também tem as 7 estrelas, ou seja, aquilo que nós já dissemos antes, é uma preocupação e uma vigilância em relação à sua igreja. Conheço, então vamos lá. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Então aqui ele misturou as duas partes, vamos fazer a divisão aqui entre nós. Então o que existia aqui era um cristianismo nominal. Positivamente, em relação às pessoas, dava a impressão de que aquela igreja era positiva, que aquela igreja era cheia de obras, de que aquela igreja, aos olhos dos homens, era cristã. Externamente, eles praticavam obras, eles praticavam caridade. Mas Deus não olha isso. Deus não olha isso. Deus é plenitude de espírito e, portanto, ele estava enxergando pensamentos e corações. E o que ele enxergava nos pensamentos e corações? Um cristianismo nominal, no sentido de que, na realidade, por trás da aparência, não havia nenhum cristianismo. Ela era morta por dentro. Ela era morta por dentro, porque havia indiferença, porque havia apatia. Eles não tinham problemas, não tinha heresia, não tinha apostasia, não tinha judeus, não tinha Roma, não tinha ninguém perseguindo eles. Eles estavam no luxo, não havia necessidade de nada e, portanto, eles relaxaram. Eles deixaram de levar em conta os mandamentos, o viver correto, o viver digno, o viver moral. Eles se largaram para a luxúria e para os prazeres. Este era o problema. Algumas pessoas não, porque a palavra diz que alguns não se contaminaram, que alguns iriam vestir vestes brancas, mas a maioria da igreja se deixou levar. Nós vamos encontrar aqui, então, uma advertência. Ser vigilante, despertar, não dorme, desperta o tu que dormes, desperta para fazer a obra de acordo com o que ela deveria ser feita, não uma obra qualquer, mas uma obra em perfeição, na vontade
de Deus. Então, ser vigilante, tornar perfeitas as obras, deixar a ambição, a luxúria, a carnalidade, os prazeres, largar disso tudo e se voltar para Deus. Guardar os ensinamentos e arrepender-se, principalmente despertando, acordando para a vida cristã. Quem tem ouvidos, ouça. Então vamos lá. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vestir-se de vestes brancas quer dizer ter pureza e imortalidade. Estar com o nome no livro da vida e não ter o seu nome riscado quer dizer participar da eternidade, da vida eterna. E confessar o nome para Deus, para o Pai de Jesus, né, quer dizer que Jesus daria o testemunho de uma vida transformada. Então, quando nós confessamos o nome dele e agimos em conformidade com os mandamentos, ele confessa o nosso nome. Ele diz, este realmente teve uma vida transformada. Muito bem, vamos para a penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. Aqui era a igreja mais jovem, a igreja mais novinha de todas, tá? Mas era uma igreja que estava colocada num local onde o principal culto era para o deus Dionísio. Então vejamos, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então duas situações aqui. Primeiro, o que é santo e verdadeiro. Santo no sentido de que nele não há pecado nenhum e que, existe mais uma situação, e que ele é dedicado completamente a Deus. Não há desvio da sua conduta. Ele é santo, ele é dedicado a Deus. Verdadeiro no sentido de que ele é fiel e confiável. Aquilo que ele nos prometeu vai ser realizado em nossa vida. E ele fala da chave de Davi. A chave de Davi havia sido dada, se o amado for observar lá em Isaías 22, diz assim, quando ele aqui recebe a chave, né? Ele fala assim, porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele está falando de Eliaquim, que era importante ali nas coisas do reino. Porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Significa dizer que os judeus daquela região, eles achavam que a chave de Davi, a chave do que abre e do que fecha, e que ninguém pode falar nada, seja a chave do reino de Deus, era dos judeus. Só que o problema que eles não sabiam era o seguinte, Jesus veio, cumpriu toda a lei, cumpriu todas as profecias que estavam escritas sobre ele, e ele agora detém a chave do reino de Deus. A chave do reino de Deus é de Jesus. Portanto, ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. É dele a chave para o reino de Deus. É isso que esse versículo está dizendo aqui. Conheço, então vamos lá. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo.
Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens. Então aqui, amados, nós vamos ver uma igreja que não tem ponto negativo. É a segunda que não tem ponto negativo, só tem ponto positivo. Mas ela é dita aqui, alguns autores dizem que existe uma reprimenda sutil, porque ele diz, mas tu é fraca. Apesar de fraca e pequena, né, ele abre uma porta. Não é uma reprimenda específica, mas é como se fosse uma reprimenda. Então aqui ele está dizendo que ele vai, apesar de ser fraco, ele vai abrir uma porta. Que porta é essa? É uma porta espiritual. É uma porta para a pregação na região, porque eles guardavam a palavra, então eles seriam guardados. Os judeus achavam que tinha a chave, a gente já viu agora há pouco, mas esta está nas mãos de Jesus. Então eles iriam se prostrar e iriam reconhecer o senhorio de Jesus e iriam reconhecer que aqueles cristãos estavam no caminho correto e eles estavam errados. Então eles conheceriam o amor de Deus pelos cristãos. Eles reconheceriam que Deus nos ama. Nos ama. Não porque eles se diziam judeus, eles tinham esta primazia. Não, isto lhes foi tirado. Jesus veio aos judeus e eles não o reconheceram. Portanto, ele convidou outras pessoas para as bodas do Cordeiro. Por isso nós estamos, compartilhando esta boa nova. Promessas e advertências, ele fala, guarda o que tem. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Significa, olha lá, você está bem, você está guardando, mas continue assim. Continue porque a coroa vai ser sua. Ninguém vai roubar a sua coroa. Aliás, ela não vai ser sua, ela já é sua. Esta coroa é o benefício espiritual que a gente havia dito algum momento atrás. Quem tem ouvidos, ouça. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, meu querido, nós seremos coluna, lugar que o vencedor tem no reino de Deus, de sustentação. É o lugar nosso no reino de Deus. Se nós temos gravado o seu nome, significa que nós somos dele. Ele nos possui, nós somos dele, nós somos possessão sua, herança sua. E o nome da cidade também é gravado, significa que nós seremos cidadãos do céu. Portanto, nós temos total direito de habitar naquele local. Amém? A última cidade é uma cidade, o Senhor fecha aqui com Laodiceia, que era um centro bancário, um centro industrial de bastante destaque naquela época. Era uma cidade extremamente rica, era uma cidade de dinheiro, bastante dinheiro, e ele produzia um tecido negro de lã que era famoso naquela região, tanto para produzir vestes como para produzir tapetes. E é interessante que naquele local tinha uma escola de medicina, e 2 produtos super importantes eram produzidos ali. Um tratamento de ouvido, que coisa, né? Um tratamento para ouvido e um colírio que era super famoso, era exportado para vários locais. O cristianismo naquele local era um cristianismo nominal, era um cristianismo acomodado, era um cristianismo que não fazia a menor diferença
para ninguém. E aqui, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém, no sentido de quando nós concordamos com alguma coisa, quando nós testemunhamos alguma coisa, dizendo que aquilo é de verdade, nós dizemos amém. Amém é uma palavra de veracidade, é uma palavra de testemunho. Então Deus é testemunho, Deus é veracidade. E ele fala aqui o princípio da criação, dizendo que Jesus é eterno, ele é o alfa e o ômega. Nós já tínhamos visto isso no momento posterior e ele repete isso aqui para nós. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque é morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Então aqui, meu querido, eles se achavam ricos, tinham uma igreja, não tinham problema nenhum, achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas aquela coisa que não faz a menor diferença. Aqui eles eram mornos, eles não eram frios porque não tinham hostilidade e não eram quentes porque tinham zelo, eles não eram nada. Eles se achavam confundindo a riqueza material que eles tinham em prosperidade espiritual, em riqueza espiritual, quando isso não era verdade. Então, Deus os chama de pobre, cego e nu, ou seja, você não é nada. Irene, mas é uma palavra muito forte. Mas, amado, se você percebe, é o único que só tem negativo, não tem positivo nenhum. Deus estava sacudindo, porque ainda havia tempo. Como é que você sabe que ainda havia tempo? Porque ele diz o seguinte, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. É uma passagem muito conhecida, meu querido. Uma passagem muito conhecida. Olha que coisa. Deus disse que ele era pobre. Então, venha comprar ouro de mim. Para você querer ser rico, só eu tenho ouro refinado. Amados, nós fizemos um estudo sobre ouro refinado. Lembra do que nós falamos lá sobre o ouro? Ele está falando aqui, você não é ouro. Você não é nada, você é pobre. Ele diz, você está nu, então venha comprar vestes brancas, vestes de pureza para esconder a tua vergonha. Você não enxerga, você é um cego. E ali naquela cidade que produzia o melhor colírio do mundo, ele diz, vem aqui e compre um colírio de verdade, um colírio que vai fazer você enxergar. Seja zeloso, se arrependa, porque eu estou te castigando exatamente porque eu te amo. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Deus está sacudindo, Deus está falando palavras duras, porque ainda dá tempo. Porque a hora que ele acabar de falar, gente, quando ele não falar mais, é porque não dá mais tempo. Aí a coisa já está perdida, aí a coisa já era. Ele está dizendo, eu estou na porta, ainda dá tempo, me atende, abre a porta, deixa eu entrar, deixa eu cear contigo, vem cear comigo. Amados, os apóstolos eram criticados, Jesus foi criticado porque ele não só conversava com os pecadores, com os pobres, mas ele ia na casa deles e comia com eles. Os apóstolos, a mesma coisa.
Então, o que está sendo dito aqui? Deixa eu entrar na sua casa, deixa eu te repreender. Escuta o que eu estou te dizendo para você tomar juízo, ser zeloso e arrepender do que está acontecendo. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos lá. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, ao que vencer, vai sentar comigo. A palavra diz que Jesus se assentará à direita. A direita é uma posição de honra. Então é possível ainda nós participarmos desse reino. É possível ainda nós estarmos nesse reino, se essa situação da igreja ocorrer, essa igreja que é a última igreja das cartas. Amados, será que estas cartas eram só para aquela época? Não, não eram só para aquela época. Nós dissemos que não é só historicamente, né, mas é também universalmente. Existem muitas igrejas hoje que são assim. Existem muitas pessoas hoje que são assim. Então é preciso saber o que está errado, voltar ao que estava errado, consertar, arrepender-se, fazer diferente, fazer melhor, fazer perfeito, fazer de acordo com a vontade. Por que isto é importante? Porque nós temos promessa lá na frente. Para todas as igrejas houve promessa. Para todas elas. Inclusive para aquelas onde só existia ponto negativo. Para todas elas há promessa. Para todas elas há solução. E não é só para estas igrejas. É para todos nós. É para as igrejas de hoje, para nós enquanto igreja e para nós pessoalmente. Amado, hoje foi um pouquinho mais longo, nós passamos de 1 hora, mas é muito importante, meu querido, que agora você revendo tudo isso, lendo com calma tudo isso, fazendo uma reflexão, uma meditação, você possa pensar numa resposta a esta pergunta. Se Jesus escrevesse uma carta para você, se Jesus escrevesse, o que você queria que estivesse escrito na carta? Qual dessas igrejas? Ou uma outra situação? Amado, isto é muito sério, porque é a nossa eternidade, porque são as nossas promessas. Pensa nisso. Conversa com Deus, conversa com Jesus. Que o Espírito Santo possa, amados, abrir o teu discernimento, o teu entendimento, o teu conhecimento, sabedoria para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual. Amém, meu querido? Fica com Deus. Deus te abençoe e te dê o que é necessário para fazer uma vida onde a carta seja positiva.